Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Vanessa e hoje nós vamos começar o estudo de um livro que eu gosto muito, que se chama Criando Prosperidade, que é do Deepak Chopra. Deepak Chopra tem mais de 85 livros, sendo que muitos deles são best-sellers. Então agora nós vamos estudar o primeiro capítulo desse livro. O primeiro capítulo tem o título de A Fonte de Toda a Prosperidade. E o que ele explora, né? Ele explora a realidade e como que ela se relaciona com a criação da abundância. Deepak Chopra, ele apresenta a ideia pra gente de que a fartura, ela é um estado natural onde todas as nossas necessidades, elas são prontamente atendidas. E os desejos, eles são facilmente realizados. Isso leva a uma vivência de alegria, de saúde, de felicidade, de vitalidade. Então, os conceitos chaves desse capítulo são: a realidade, ela é um campo de possibilidades onde a gente pode criar qualquer coisa. E a natureza, ela usa essa mesma fonte para criar tudo que existe, desde as nebulosas e galáxias até os nossos corpos, né, os humanos e os nossos pensamentos. Então, tudo que é matéria, tudo que a gente pode perceber pelos nossos 5 sentidos, vem da mesma fonte. E o conhecimento desse fato nos dá a capacidade da gente realizar os desejos e vivenciar um estado de alegria. Os princípios que são descritos nesse livro se aplicam à criação da riqueza material ilimitada, mas também à realização de qualquer desejo, porque a natureza ela utiliza os mesmos princípios para criar a realidade material, mas a partir de uma realidade não material. Segundo a física quântica, toda a matéria ela é feita de átomos, que por sua vez são formados por quê? Por partículas que são subatômicas, que são flutuações de energia e de informação. A conclusão principal do campo quântico é que a matéria-prima do mundo ela não é material. As coisas essenciais do nosso universo elas são não coisas, né? A tecnologia moderna, os computadores, os televisores, ela demonstra que os cientistas eles não consideram mais o átomo como uma entidade sólida, algo que é totalmente sólido. Um átomo é uma hierarquia de estados de informação e de energia, e a diferença entre esses átomos, como o chumbo e o ouro, está na organização e na quantidade desses impulsos de energia que se juntam e formam a informação. Esse livro diz pra gente que toda a criação material ela é estruturada a partir de uma informação e de energia. Então, os eventos quânticos são flutuações dessa energia, dessa informação. E esses impulsos, eles são não coisas que constituem tudo que a gente considera como matéria, tudo que a gente pode tocar, ver, sentir, é energia e é informação. Então, ele diz que o universo é uma não coisa pensante. E um pensamento é o quê? É um impulso de energia de informação. E a diferença entre os pensamentos internos e os externos é que os internos eles são percebidos em termos de linguagem e os impulsos de energia e de informação são a matéria-prima do universo. Porque toda a natureza ela fala a mesma língua. Nós somos corpos pensantes num universo que também é pensante. É isso que ele ensina pra gente nesse capítulo. E por trás dessa realidade física que a gente está, existe uma matriz que é una, que é invisível. E ela é feita do quê? De nada. Essa matriz, ela orquestra a natureza com criatividade e com abundância. Então, as experiências da vida, elas são um movimento contínuo dessa matriz. As nossas experiências, elas refletem as nossas atitudes, que são resultados também dos nossos impulsos e da energia e informação que a gente está gerando o tempo todo. Só para fazer uma conclusão aqui do capítulo, né, em resumo. Esse capítulo, ele mostra uma base conceitual, claro, né, para a compreensão da prosperidade, dizendo que ela é um estado natural e que é resultante da nossa conexão com a natureza da realidade. A realidade, na sua essência, ela é um campo de infinitas possibilidades. E tudo é feito da mesma matéria-prima, que é o que? Não material. Através do conhecimento, da atenção, da compreensão do que a gente é, e de que a gente é parte de um universo pensante, nós podemos criar prosperidade em nossa vida. Então, nesse capítulo, ele introduz a ideia de que a chave da abundância reside na compreensão da natureza não material de todas as coisas, do universo,
e da nossa conexão com essa fonte de informação e energia que não é material, apesar da gente achar que quando toca nas coisas, que quando sente as coisas, a gente está tocando em matéria sólida. No fundo, se a gente for estudar na física quântica, a gente vai ver que é um monte de nada. Se a gente pegar um microscópio e olhar nossas células e for diminuindo, até chegar nos átomos, a gente vai ver que tem um monte de espaço vazio. Então, esses são os ensinamentos que ele começa a falar pra gente no primeiro capítulo. Deepak Chopra, né, nesse capítulo, ele vai falar sobre os 26 passos ou 26 princípios que levam a gente a criar a riqueza pessoal. Então, ele enfatiza que não é necessário praticar racionalmente essas atitudes, mas sim ter consciência ou conhecimento delas. Porque o conhecimento, ele tem um poder de organização, que transforma automaticamente o nosso comportamento. Isso não acontece da noite para o dia, mas isso começa a se manifestar pouco a pouco. Você lê diariamente essa lista ou ouvir esses princípios, né, através de uma gravação ou mesmo deste vídeo, você vai ver as mudanças acontecendo na sua vida e a riqueza e a prosperidade chegando. Você tendo conhecimento e ouvindo e tendo contato com esses princípios, você vai começar a colocar isso na sua vida como se o seu subconsciente vai entender que aquilo é a realidade para você. Então, os principais pontos, né, desse capítulo são a consciência e a transformação. Porque você, como eu falei, você ter o conhecimento já vai gerar resultados. É aquela história de conhecimento não tem volta, quando a partir do momento que você sabe de alguma coisa, você não tem como dessaber, entendeu? Então a leitura diária ou a audição desses passos já era uma mudança de valor na sua vida. Então eu vou falar aqui dos 26 passos para a prosperidade que ele apresenta aqui no livro, que são atitudes ou estados de consciência que, quando a gente compreende, eles guiam a nossa vida em direção à abundância infinita do universo. O primeiro é todas as possibilidades, o absoluto. A natureza essencial do universo, de cada indivíduo, ela é um campo de possibilidades, de todas as possibilidades. E isso permite a criação de qualquer coisa. Isso também é chamado de absoluto, porque gera tudo o que existe. Então a prosperidade, ela é inerente a esse campo. O segundo princípio é sempre o melhor. As pessoas com consciência de riqueza, elas sempre estão buscando o melhor. Sempre. O melhor em todos os aspectos da vida. E o universo, ele responde a essa expectativa oferecendo sempre o melhor. Lembra quando eu falei que quando você não aceita um presente, ele não é seu? Quando você não aceita algo que é menos daquilo que você merece, você acaba, por consequência, conseguindo aquilo que você quer e que você merece. O terceiro princípio é o desprendimento e a caridade. A verdadeira riqueza, ela não se mede pelo acúmulo dos bens que a gente tem, mas pela capacidade do desprendimento, da partilha desses bens. A preocupação excessiva com o dinheiro, mesmo você tendo muito, já é um estado de pobreza, um estado de escassez, porque você está com medo da falta. O desprendimento, então, ele surge da consciência de que a fonte de tudo que existe é infinita, é ilimitada, é inesgotável. Então, nunca vai faltar nada para você. O quarto princípio é a lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura, ela é uma coisa universal. Seja qual for o serviço que nós viemos a prestar nesse mundo, existe alguém precisando dele. Então você tem que se perguntar sempre, como é que eu posso servir os meus semelhantes? Como eu posso ajudar? As respostas estão no seu interior. E você vai descobrindo com facilidade ao longo do tempo, a partir do momento que você se disponibiliza, você tem intenção de ajudar. Lembre-se que cada um de nós temos um Dharma. O que é Dharma? Um propósito na vida. Quando nós estamos em Dharma, nós valorizamos, nós amamos o nosso trabalho. E quando você se coloca ao serviço dos outros, você atrai a abundância. O próximo princípio é você esperar o melhor.
A expectativa, ela determina os resultados. Então, sempre espere o melhor e você receberá sempre o melhor. É isso que ele fala no livro. E você se alegre também com o sucesso dos outros, especialmente das pessoas que são seus competidores, daqueles que você considera seus inimigos. Porque quando você faz isso, você exulta o êxito dos outros, você vai estar fazendo deles ajudantes de você, seus ajudantes energéticos, porque o universo conspira com a energia a seu favor. O outro princípio é a semente do sucesso. Cada fracasso contém a semente do sucesso. E os erros que acontecem são oportunidades de aprendizado e de crescimento. Na realidade, não existe aquilo que a gente chama de fracasso, porque é através dos nossos erros que nós aprendemos a fazer o que é certo. Então, quando você errar, achar que fez uma coisa que não devia ter feito, fala, o que eu aprendi com isso? O que eu vou fazer certo da outra vez que eu não fiz agora? Como eu farei da outra vez para ser melhor do que eu fiz agora? Ou seja, a partir do momento que você erra, você já sabe o caminho do que não fazer e faz correto da próxima vez. A tendência é essa, né? Outro princípio, a manifestação dos desejos. Existe um mecanismo através do qual todos os desejos eles podem ser manifestados. E ele funciona em 4 etapas. Primeira coisa, você entra num espaço que existe entre 2 pensamentos. Ai, Vanessa, o que é isso? Esse vão é uma janela, é um corredor, é o vórtex transformacional, através do qual a mente do indivíduo ela se comunica com a mente do cosmos, com a mente do universo. Segundo passo, quando você está nesse estado, nesse espaço de nada, você afirma a sua intenção de atingir uma meta que já foi pré-estabelecida. Mas você faz isso com a maior clareza possível, ou seja, você se concentra para entrar no estado de vazio e coloca claramente o seu objetivo na cabeça. A terceira coisa, depois que você entrou em estado de vazio, mentalizou claramente o seu objetivo, você se desliga completamente desse objetivo, do objetivo desejado. Porque procurá-lo vai fazer com que você saia desse vão, desse vórtex, desse nada que a gente falou. E aí a coisa vai começar a atrapalhar. Sabe como o professor Hélio Couto falava do efeito Zenão? Quando você quer muito uma coisa e fica em cima esperando, ela não acontece? É exatamente isso. O quarto passo é você deixar, depois que você fez isso, né? Você entrou no vão, você pensou claramente, visualizou claramente o seu desejo e soltou para o universo. A quarta coisa que você tem que fazer, o quarto passo, é deixar o universo cuidar dos detalhes para a realização desse desejo. Lembre-se de que a meta ela está entregue no vão, no vácuo, no cosmos, no todo, no vórtice. E é dele a potencialidade de organizar e de orquestrar todas as etapas necessárias para produzir aquele resultado que você espera. Você deve se lembrar de alguma ocasião em que você quis muito lembrar o nome de uma pessoa, mas não conseguia. Você se esforça, fala, tá na ponta da língua, mas não sai. Assim que você esquece, que você desiste de lembrar o nome, que você se desapegou do objetivo desejado, o nome surge na sua mente como um passe de mágica. Já não aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. Pois é, esse é o mecanismo da realização de qualquer desejo. Enquanto você luta consigo mesmo para se lembrar do nome, a sua mente ela estava alerta, ela estava turbulenta. Por cansaço ou por frustração, você acabou desistindo. E aí a mente ela foi se acalmando, até quase ficar nesse estado de vazio. E aí, ó, sem perceber, você deslizou para o vão, para o vórtice. E aí você liberou o seu desejo. E logo você realiza. Sabe aquele livro Peça e Receberá? Dos Abrahams? Exatamente, da Esther Hicks. Bata que a porta lhe será aberta? É mais ou menos isso. Você entra no vão, no vórtice, faz a visualização, entrega para o universo e solta. Deixa o universo cuidar. Um dos modos mais fáceis de você entrar nesse vão, nesse vórtice, é através da meditação.
ou uma prece, sei lá, depende da sua religião, do que você acredita. Para manifestar os seus desejos, você tem que partir desse nível, desse vórtex, desse vão entre dois pensamentos, ou seja, do nada. É o estado de contemplação, meditação. E lembre-se que, ao receber o resultado, a gratidão é muito importante para você continuar tendo a prosperidade. Então, nesse ponto, você tem que lembrar o quê? Que o universo tem que fazer a parte dele. Você faz a sua, que é essa que eu estou falando, esses 4 passos, e deixa para o universo resolver. Outro princípio. A felicidade é para todos. A felicidade, ela é, segundo ele, o objetivo máximo da vida. Então, buscar a felicidade em primeiro lugar vai atrair todas as outras coisas desejadas. A vida, ela evolui naturalmente em direção à felicidade. Você deve sempre se perguntar se o que você está fazendo contribui para a sua felicidade e para a felicidade das pessoas que te rodeiam. Como a própria felicidade e a felicidade dos nossos semelhantes é o objetivo máximo, ela também é chamada de a meta de todas as metas, aqui nesse livro. Outro princípio é o de decisão e intenção. É preciso você tomar a decisão firme de você alcançar a riqueza ou qualquer outro objetivo na sua vida. A intenção, ela não pode ser enfraquecida por preocupações sobre o como você vai conseguir aquilo, como que a sua meta vai ser alcançada. Lembra? Entrega para o universo, ele que vai cuidar. Esse trabalho cabe ao universo. Ele cuida dos pormenores, ele organiza, ele orquestra as oportunidades e traz até você. A única coisa que você precisa fazer é você estar alerta a essas oportunidades e aberto a receber. O próximo princípio é o não julgar. Julgar cria uma turbulência mental e dificulta o acesso a esse vórtex, a esse vão que eu falei, entre os pensamentos. Então é importante a gente evitar rótulos, preconceitos, porque julgar não leva a nada, tanto julgar os outros como a nós mesmos. Quando a gente abandona a necessidade da gente estar sempre classificando as coisas como bom ou mal, certo ou errado, nós sentimos um silêncio maior na nossa consciência. Quando a gente larga o fardo do julgamento. E isso facilita o acesso a esse vão entre dois pensamentos, ao vórtex que eu estou falando aqui. Por isso, é importante a gente se afastar de definições, de rótulos, de conclusões, de avaliações, de interpretações, de análise, de preconceitos, porque todos eles criam uma turbulência que é o nosso diálogo interior. Outro princípio, o poder organizador do conhecimento. O conhecimento, ele diz aqui, que tem um poder inerente de organização, transformando a percepção e criando novas realidades. Então, tudo que você tiver de conhecimento vai ser importante para organizar a busca e a concretização dos seus desejos. Outro princípio, o amor e o luxo. O amor é um poder supremo e o luxo, ele deve ser apreciado como um estado natural do ser humano. Isso facilita o fluxo da riqueza. Ame-se, ame a sua família, ame o mundo. Não existe um poder maior do que o poder do amor. Mas você também precisa amar o luxo. Você precisa adotar o luxo como um estilo de vida, sabendo que esse é o estado natural do ser humano. É isso que ele diz aqui. Quando você gosta do luxo e deseja o luxo, você está livre para o fluxo da riqueza. Outro princípio, motivar os outros, ajudar os outros a prosperar. É um meio que ele diz que é infalível de você garantir a sua própria prosperidade. Quanto mais você ajuda o outro a conseguir o que ele quer, mais o seu desejo fica mais próximo de você. A conclusão dele, a manifestação do seu desejo. Outro princípio, não a negatividade. É muito importante afastar os pensamentos negativos e principalmente evitar pessoas negativas.
Você precisa cultivar um ambiente de amor, de afeto. Então, você dizer não à negatividade também significa você evitar a convivência com pessoas negativas. Eu, quando estava na depressão, né, há 10 anos, naqueles 10 anos de depressão, as pessoas não queriam ficar perto de mim. E eu não entendia por quê. Eu ficava, poxa, essa pessoa é isso, é aquilo, tal, porque não queriam, se afastavam. Porque ninguém aguenta ficar do lado de alguém que está sempre reclamando de alguma coisa. Hoje eu enxergo isso, mas na época eu me sentia magoada. Então, você se afastar das pessoas negativas é realmente muito importante para você atrair a riqueza. Pode perceber que a gente faz isso naturalmente. Quando a gente está perto de pessoas muito negativas, a gente não se sente bem. Por quê? Porque elas sugam a sua energia. Eu sugava a energia das pessoas, eu não percebia, não era por maldade, mas eu sugava. Então, você tem que se cercar sempre de amor e afeto e não permitir a criação da negatividade ao seu redor. Então, se afaste de pessoas e situações negativas, sempre que possível, é claro. Um outro princípio é a coexistência dos opostos. Então, a vida, ela é uma coexistência de opostos, de dualidade. E aceitar essa realidade traz paz de espírito, traz serenidade pra gente. Porque a vida é dual. Alegria, tristeza, prazer, dor, luz, trevas, nascimento, morte. O tempo todo. Umas não existem sem as outras. Então, vamos considerar as experiências do mundo através dos contrastes. Ele cita um sábio no livro que dizia assim: o homem cego de nascimento nunca saberá o que é escuridão, porque ele jamais conheceu a luz. Quando existe na nossa mente a aceitação dessa coexistência de valores que são opostos, ou seja, da dualidade da vida, a gente se torna cada vez menos preconceituoso. O vencedor e o vencido, eles são considerados dois polos do mesmo ser ou duas faces da mesma moeda. Quando não existem preconceitos, o diálogo interior, ou seja, a turbulência mental, ela silencia. E isso abre portas para a criatividade. Lembre-se que os contatos entre os seres humanos, eles são oportunidades de evolução, de realização de desejos. A gente só precisa se manter alerta a essas oportunidades. E isso só a gente consegue com o aumento da nossa percepção, com a observação. Não adianta nada você se isolar no topo de uma montanha e não ter contato com ninguém. Você não vai ter crescimento. Outro princípio, propósito na vida. Você descobrir e declarar o propósito da sua vida abre as portas para potencialidade pura. Nós estamos no mundo para realizar um propósito e a gente precisa descobrir qual é ele. Porque quando a gente conhece e entende que nós somos pura potencialidade, ou seja, somos uma energia em potencial, assim que a gente descobre o nosso propósito, a gente tem que declarar em termos bem simples. Por exemplo, o meu propósito nessa vida é curar, é levar felicidade, é criar paz, é o conforto e o bem-estar das pessoas que me cercam. Enfim, seja lá qual for. Conhecer o nosso propósito abre as portas para um campo infinito de potencialidade pura que está dentro da gente. Por quê? Porque cada desejo ele traz em si as sementes e o mecanismo para se tornar realidade. Só falta o quê? A gente colocar nossa energia nele. Outro princípio, questionar. Questionar dogmas e autoridades externas nos desperta do condicionamento social. Sabe de você seguir a manada? Nós temos que questionar tudo, sempre. Eu sempre falo aqui, não siga nada do que eu falo, vá procurar saber por si mesmo. Questione os dogmas, as ideologias, as autoridades externas. Somente você questionando o que todos aceitam como certo, o que todos acatam que é a verdade, é que você vai conseguir despertar da hipnose do condicionamento social que você recebe desde a sua infância. Todos nós recebemos, seja da família, seja da escola, enfim, da sociedade. Outro princípio, dar e receber.
Receber é tão importante quanto dar. E a capacidade de receber com gratidão expressa a dignidade de você oferecer algo para alguém. Então se lembre que receber é tão necessário quanto oferecer. Receber é uma expressão de dignidade que você dá para outra pessoa que te oferta as coisas. Aquelas pessoas que não conseguem receber, elas são incapazes de dar. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia do universo. Não se trata de apenas coisas materiais. Receber um cumprimento, um elogio, uma manifestação de respeito, isso implica na capacidade de quê? De retribuir para os outros aquilo que você recebeu. A ausência de respeito, de cortesia, de boas maneiras ou admiração, ela cria um estado de pobreza interior. Não importa quanto dinheiro você possui, se você não tiver a capacidade de receber e de dar cortesia, amor, gentileza, você não tem nada. O fluxo da energia não vai em direção à abundância. Outro princípio é circular a riqueza. O dinheiro, ele deve fluir, como o sangue. Ele fala aqui, como o sangue, para que continue a chegar. O dinheiro é como o sangue que precisa circular. Você acumular dinheiro, você se agarrar a ele, faz ele se secar, ele coagular, ele fica espesso, como se fosse o sangue. É essa metáfora que ele usa, que o sangue não pode correr livremente nas veias porque ele fica grosso. O dinheiro parado é como um sangue bloqueado, cujos coágulos eles são muito prejudiciais para a pessoa. Então o dinheiro ele é uma energia que a gente recebe em troca de serviços, de préstimos para o universo e para a humanidade. E para que isso continue chegando até nós, nós temos de manter esse fluxo em constante circulação. O dinheiro não pode ficar parado, guardado embaixo do seu colchão. Ele tem que ser usado para adicionar vida na sua vida e das pessoas, para realizar coisas, viver experiências, ajudar pessoas. Outro princípio, a transcendência e a atemporalidade. A experiência de transcendência através da meditação, ela traz estabilidade, ela traz paz, silêncio interior. A percepção atemporal, ou seja, você estar focado no presente, é um estado de muito bem-estar que você se coloca. Rumi, um poeta sufi, ele dizia, muito além das ideias do certo e do errado, existe um campo. Nós nos encontraremos lá. O sábio védico já afirma, eu não sofro pelo passado, nem temo pelo futuro, porque a minha vida está supremamente concentrada no presente e as respostas a qualquer situação estão aqui mesmo. Então a percepção atemporal, também chamada de estado de bem-aventurança aqui no livro, diz que você, estando sempre focado no presente, você consegue encontrar todas as soluções. Não no passado nem no futuro. Uma situação atemporal, ou seja, no hoje, que é a única coisa que você tem. Lembra do livro O Poder do Agora? Mais ou menos isso. Outro conceito, outro princípio. A unidade por trás da diversidade. A unidade, ela revela que todos nós somos partes de um mesmo ser. Somos todos um. Outro princípio, valores. Os valores, como verdade, integridade, honestidade, amor, fé, devoção, beleza, eles são essenciais para a ordem e para a prosperidade. Sem isso, não existe fluxo de prosperidade no universo. Esses valores precisam estar dentro de você. Outro princípio, a riqueza sem preocupação. A verdadeira consistência de riqueza é a ausência de preocupação com o dinheiro. É difícil, Vanessa, quando a gente tem um monte de boleto para pagar, eu sei. Mas a fonte, ela é inesgotável. Ele parte do princípio
que a consciência da riqueza implica a ausência de preocupação com o dinheiro, porque a fonte que traz o dinheiro até nós é inesgotável. O universo, ele é inesgotável de abundância, de prosperidade e também de dinheiro. Então, a consciência de riqueza, ela implica nessa ausência de preocupação. As pessoas realmente ricas, elas não temem em perder sua riqueza, porque elas sabem que do lugar onde esse dinheiro veio, ou essa riqueza veio, existe uma fonte inesgotável de dinheiro. A gratidão é o outro princípio. Você expressar gratidão por tudo aumenta o fluxo da abundância na sua vida. Eu sempre falo isso aqui no canal. Mas você tem que ter em mente que essa gratidão, ela não pode ser fingida, ela tem que ser verdadeira, vem do coração. Por isso que eu falo para você treinar todos os dias, agradecer pelo menos por 3 coisas boas que... Outro princípio, o vigor juvenil. O que é isso, Vanessa? É você se identificar com o seu eu interior. Isso mantém a energia e a vitalidade. Nós vivenciamos a saúde quando nós nos identificamos com o que vem do eu interior. Quando nós nos identificamos com as coisas, com as situações, circunstâncias, pessoas, objetos, nós estamos entregando parte da nossa energia para elas. E o resultado é o quê? É a falta de energia e de vitalidade. Quando nós nos identificamos com o nosso eu interior, nós mantemos a nossa energia e nós nos sentimos mais dispostos, mais fortes e mais cheios desse vigor juvenil que ele está falando aqui. O outro princípio é o gosto pela vida. Você apreciar a vida e viver o momento presente traz muita liberdade. A gente precisa ter gosto pelas coisas, apreciar as coisas que acontecem com a gente, apreciar a exuberância da vida e saber que existe uma única vida, mas sob incontáveis formas, ou seja, infinitos seres, infinitas consciências que convivem conosco. Conhecer essa vida significa a gente saber o poder que está no momento presente. O outro princípio é a prática da consciência. O Deepak Chopra, nesse livro, ele reitera várias vezes que não é necessário um esforço consciente para você praticar esses 26 passos, que é você ter consciência desses princípios e você ler diariamente ou ouvir diariamente, é suficiente para transformar sua vida numa manifestação de prosperidade. Então, para resumir aqui esse capítulo 2, aqui ele criou um conjunto de princípios e atitudes que, quando eles são internalizados através da nossa consciência, eles levam à criação da prosperidade. Ele enfatiza que a verdadeira riqueza, ela é um estado de consciência e que a compreensão e a incorporação desses 26 passos que eu falei para vocês são fundamentais para a gente ter uma vida de abundância e plenitude. Esses passos, eles abrangem desde a compreensão da natureza da realidade até a prática do desapego, do amor, da gratidão. É como se fosse um guia espiritual para nossa criação de prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. Então, eu acho que este capítulo aqui é muito importante. Você ter consciência deles, precisar ouvir várias vezes esse vídeo, ouça, porque você ter consciência já é o suficiente, é o que ele fala aqui no livro. Nós vamos falar hoje do capítulo 3 e 4 e encerra esse livro. Ele é curtinho, tá? Mas é bem profundo. Lembrando mais uma vez que quem tiver interesse nos meus atendimentos, redes sociais e cursos, links na descrição do vídeo. Vamos começar. Até agora, eu falei sobre os passos que conduzem à fartura, mas num sentido materialista. Mas a riqueza material ou dinheiro, ele é apenas um dos meios que contribuem para a realização dos nossos desejos. Quem possui riqueza ou fartura pode facilmente realizar seus desejos, quer eles pertençam ao reino material ou eles estejam relacionados às necessidades emocionais, psicológicas e espirituais. A atenção de uma pessoa realmente rica, ela jamais está focalizada apenas no dinheiro que ela possui. Se você tem milhões no banco, mas você passa o tempo todo preocupado com eles, pensando em aumentar, pensando na possibilidade de perder,
pensando de que eles não sejam suficientes, você é pobre. Não importa a quantia de dinheiro que você possui. Como disse Oscar Wilde, existe apenas uma classe social que pensa mais em dinheiro do que os ricos. São os pobres. De fato, os pobres eles não conseguem pensar em mais nada. Possuir a verdadeira riqueza ou a fartura é viver totalmente despreocupado com tudo o que existe na vida, inclusive o dinheiro. Portanto, a consciência da riqueza é a certeza de que existe um manancial inesgotável, como eu falei no vídeo anterior, de fartura, de abundância. E esse manancial vem de onde? Do todo, do universo. A fonte de toda a realidade material é o absoluto. É o campo único onde se encontram todas as possibilidades. A gente não pode conhecer esse campo somente pensando nele, porque, por definição, ele transcende os pensamentos. Mas nada impede que a gente vivencie a sua existência, indo muito além dos pensamentos, chegando ao ponto de a gente conhecê-lo tão intimamente como nós conhecemos a nossa própria natureza. Por quê? Porque nós fazemos parte desse todo. E é isso que a gente faz na prática da meditação. Quando nós transcendemos, indo além dos pensamentos, ou seja, aquele vácuo, aquele espaço vazio entre dois pensamentos, que foi o que eu falei no vídeo anterior, nós adquirimos o conhecimento diretamente da fonte, sem a intervenção das palavras, através do silêncio. Porque as palavras elas só nos servem para distrair. Quando você está meditando, você está no vácuo, no vazio, o silêncio te traz todo o conhecimento que você precisa, porque você não tem as palavras para distrair a sua mente. Esse é um dos mais valiosos frutos da nossa meditação. A principal vantagem de a gente alternar a prática da meditação com a atividade física é que quanto mais nós mergulhamos no campo do ser puro, da percepção pura, da consciência pura, mais nossas atividades elas vão absorvendo as suas qualidades, as qualidades do todo. O conhecimento racional das qualidades do campo do ser puro, infinito, ilimitado, abundante, farto, imortal, inesgotável, ajuda a gente a focalizar melhor a nossa atenção nelas. E isso pode nos trazer vários benefícios. Por quê? Porque o que a gente vivencia é o resultado da qualidade da nossa atenção, do nosso foco. Então, nesse capítulo, ele explica com um pouco mais de detalhes o que é esse campo quântico, esse absoluto. Os físicos, eles dizem que quando nós nos aprofundamos no estudo dos átomos, indo além das partículas atômicas e subatômicas, nós descobrimos que elas são tão pequenas que elas não podem ser vistas e nem medidas. Não existe e nem nunca existirão instrumentos, provavelmente, capazes de medir essas partículas subatômicas, que recebem vários nomes engraçados, como quarks, bósons, leptons e outros. De fato, elas são tão minúsculas que nós só podemos pensar nelas. Mas aí você pode se perguntar, se nós não conseguimos vê-las nem medi-las, como é que a gente sabe que elas existem? E a resposta é: nós sabemos que elas existem pelos rastros luminosos que são resultantes da sua passagem, é o que os físicos dizem. Porque podem ser vistos e até fotografados com alguns instrumentos sofisticados, os aceleradores de partículas. E é claro, se alguma coisa deixa um rastro, essa coisa existe. Mas há algo interessante ainda sobre essas partículas. Elas só passam a existir quando nós observamos. Antes disso, elas são apenas energia. Não dá para ver. Então, se a gente estiver diante de um campo quântico, cada vez que nós olhamos para eles, essas partículas começam a existir. Cada vez que nós desviamos a atenção delas, elas desaparecem no vazio. Elas são como luzes bem pequenininhas que acendem e apagam quando a gente está num quarto escuro. As partículas, elas passam a existir em consequência
do simples ato da gente prestar atenção. Então é a nossa atenção que capta essa onda, essa amplitude de probabilidade e traz ela para a existência material. Então, para resumir, uma partícula subatômica, ela é literalmente criada por você ou por mim através do ato da observação. É isso que a física quântica explica. Antes disso, ela é apenas uma possibilidade matemática, uma probabilidade estatística. Então, antes da observação, ela é uma onda e ela se espalha por todo o espaço de tempo imaterial, não localizada, no reino da nossa mente. No momento da observação, ela vira uma partícula, que é um evento localizado no espaço e tempo, no reino da matéria. Então, perceba a magia que tem nisso. É a qualidade da nossa atenção que traz para a existência material uma onda de probabilidade que fazia parte de um campo infinito. Ela não existia. Ela se materializou porque a gente pôs a atenção. Toda a criação material não é nada além do seu eu interior sendo vivenciado por meio das diferentes qualidades de atenção que ele dá para si próprio. Se a nossa atenção ela é dividida, nós estamos divididos. Se a nossa atenção ela é plena, nós estamos plenos. Os sábios védicos, eles ensinam o seguinte: mantenha a sua atenção no que existe e veja sua plenitude em cada momento. A presença de Deus está em todos os lugares. Você tem apenas que abraçá-la conscientemente com a sua atenção. Não esqueça isso. É a atenção que cria a materialização dos seus desejos. Tudo que você põe o foco se expande. Essa é a minha frase sempre aqui no canal. E eu repito sempre também para vocês fixarem isso na cabeça e não esquecerem. Agora, vamos examinar um pouquinho as qualidades desse campo unificado, do eu, do ser puro, que é a fonte de toda a abundância, da fartura do universo. Se a gente quer escolher um modelo, se a gente quer algo para imitar, por que a gente não escolhe esse campo unificado, que é a fonte de toda a criação? Agora eu vou falar o que ele chama no livro de uma lista das 25 qualidades que são atribuídas para esse campo unificado. Essa lista ele diz que foi elaborada há vários anos atrás, quando Maharishi Mahesh Yogi, o fundador da meditação transcendental, pediu para um grupo de físicos para que eles descrevessem esse campo unificado. O interessante é que estas também são as qualidades do que os indianos chamam de Brahma, o manancial de toda a criação, como ensinam os Vedas, que são os livros antigos da Índia, os livros sagrados. Se nós pudéssemos pensar numa pessoa que encarnasse os pensamentos de Deus, isso que eu vou falar agora seriam suas características psicológicas. Seria como o modelo da mente de Deus, o campo unificado, o campo de todas as possibilidades. No livro ele diz que Einstein falava o seguinte: eu quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são meros detalhes. Portanto, quando a gente examina as qualidades desse campo unificado, a gente está analisando a mente de Deus. É isso que ele ensina no livro. Então vamos lá. Número 1. O potencial total das leis naturais. O que isso significa? Significa que as leis da natureza, elas são estruturadas. Elas criam a infinita diversidade da criação. E elas são encontradas aonde? Nesse campo unificado. Hoje os cientistas dizem pra gente que existem 4 forças básicas na natureza. A gravidade, que faz a Terra girar e mantém o planeta em órbita. O eletromagnetismo, que é responsável pela luz, pelo calor, pela eletricidade. Todas as coisas que no dia a dia a gente experimenta como energia. A interação forte, que é uma força que mantém unido o núcleo de um átomo. E a interação fraca, que é responsável pela transmutação dos elementos e da decomposição radioativa. Tudo na criação material vem destas 4 forças. Mas ele diz que essas 4 forças, elas não são apenas forças,
mas elas também são campos de inteligência, porque a fonte dessas forças, que é o campo unificado, é um campo de infinita e ilimitada inteligência, portanto, o potencial total da lei natural, da lei da natureza. 2. O infinito poder de organização. O campo, ele organiza tudo na criação. O movimento das galáxias, das estrelas, a rotação da Terra, os ciclos do ano, os ritmos do nosso corpo, os ritmos biológicos, a migração dos pássaros, a volta dos peixes no seu local de desova, os ritmos biológicos da natureza, como eles se encontram nas flores, na vegetação, nos animais. Ele é literalmente um campo com um infinito poder de organização. E ele pode fazer um número infinito de coisas ao mesmo tempo. E pode fazer com que estas coisas se correlacionem com outras coisas. Até mesmo o nosso corpo humano é um campo infinito com poder de organização. Existem trilhões de reações acontecendo no nosso organismo agora, a cada segundo. E cada uma delas está correlacionada a cada reação individual. Cada evento bioquímico sabe que um outro evento bioquímico está acontecendo dentro do nosso corpo, ou seja, uma inteligência biológica. Uma pessoa, ela pode ter pensamentos, ela pode tocar piano, cantar, digerir alimento, eliminar toxinas, matar micróbios, acompanhar o movimento das estrelas, fazer uma criança, um bebê, tudo ao mesmo tempo. E correlacionar cada uma dessas atividades com todas outras atividades que ela tem para fazer. Portanto, o infinito poder organizador, ele é inerente a este campo unificado. Então, a gente conhecer intimamente esse campo é como se a gente conhecesse a própria natureza. É encarnar automaticamente no seu infinito poder de organização. É o que ele ensina pra gente no livro. A terceira característica desse campo unificado é que ele é plenamente desperto. É o campo da infinita percepção. E ele está sempre e totalmente desperto. Ele é vivo, ele não dorme. Embora ele seja silencioso, ele está plenamente consciente de tudo o que acontece. Nesse campo de pura percepção, qualquer coisa é possível por meio da qualidade da atenção que você dedica ao campo em si. A quarta característica é a infinita correlação. Ele se correlaciona com tudo e com todos, porque ele é tudo e ele é todos. Quinta característica, a perfeita organização. O campo, ele é ordem. Apesar dele parecer às vezes caótico na superfície, nele existe a perfeita ordem. Recentemente foram compiladas muitas informações sobre a chamada teoria do caos, que em poucas palavras significa que, embora na superfície pareça existir caos, na profundidade do caos existe a ordem. Vamos dizer que você foi para os Estados Unidos e que você foi por meio de um metrô. Observando a cena de longe, como se você estivesse fora dela, você vai ver um verdadeiro caos, todo mundo querendo entrar, todo mundo querendo sair. Pessoas apressadas indo para todos os lados, numa aparente desordem. Mas na realidade, cada pessoa estava indo para um destino específico. E, portanto, sob a aparente desordem, havia um estado de ordem. Cada um tinha a sua direção certa para ir. Agora imagina que no último momento alguém anuncia uma troca de trens que vão sair de plataformas diferentes, mudou tudo. Aí sim vai estar instalado o caos. Pessoas mudando de lugar, de direção, correndo, vindas de outro lado, perdendo o trem. Mas mesmo assim, dentro desse caos todo, existe uma ordem nesse movimento caótico, um propósito específico para essa atividade. O campo, ele está organizando um número infinito de coisas ao mesmo tempo. E nele existe a ordem, por mais que nós não consigamos ver. Na superfície, pode parecer tudo muito caótico e até mesmo gerar em nós um pensamento caótico. Mas pode ter certeza que existe uma ordem subjacente por trás de tudo isso. E o campo, ele tem controle dessa ordem.
Ou seja, nada é por acaso. Tudo tem um porquê, uma ordem, um motivo. A sexta característica é o infinito dinamismo. O campo ele é dinâmico. Embora ele seja silencioso, ele possui o dinamismo infinito, que pode criar qualquer possibilidade. O campo ele é fluido, ele é flexível. A flexibilidade ela é um aspecto da natureza do campo, um aspecto natural dele. Ele é silencioso, mas no silêncio dele é que está toda essa fonte do dinamismo. Assim como no repouso tem potencial para atividade, para ação. Quanto mais profundo o silêncio, maior é o dinamismo. É isso que ele explica aqui nessa sexta característica. Sétima, infinita criatividade. Imagina o que é que pode ser mais criativo do que o ato de manifestar esse universo inteiro, ou esses universos inteiros que existem. Mas ele diz que a manifestação do universo não é nada mais do que a manifestação do pensamento a partir do nível do ser. Que ser? O ser puro, o ser primordial. 8. O puro conhecimento. O puro conhecimento não é um conhecimento sobre isso ou sobre aquilo. É o conhecimento sobre tudo que existe na criação material. Ele é a potencialidade, o imensurável potencial de tudo o que foi, de tudo que é e de tudo que será. 9. Ilimitado. O campo unificado ele não é confinado por fronteiras, por cidades, por barreiras. Ele é ilimitado em tempo e em espaço. Ele não tem limite no tempo, ele é eterno. E ele não tem limite no espaço. Ele vai além das fronteiras exteriores do espaço. 10. O perfeito equilíbrio. O campo, ele equilibra tudo o que existe na criação. A natureza, o nosso corpo humano, o desenvolvimento de um bebê dentro do útero da mãe, enfim. Ele é equilíbrio, ele equilibra tudo o que existe. 11. Autossuficiência. O campo unificado nada requer do exterior, porque tudo está contido dentro dele, no seu interior. Então, quando ele se curva para si mesmo, ele cria infinitamente e incessantemente. 12. Todas as possibilidades. Qualquer coisa que você imaginar e muito mais, o campo tem capacidade de criar. Portanto, você tem a capacidade de possuir qualquer coisa que surja no domínio da sua imaginação. E mesmo as que atualmente estão fora dos limites da sua imaginação. Porque quanto mais você conquista, mais a sua imaginação vai aumentando. E o que é inimaginável hoje pode se tornar imaginável amanhã. Mas ele diz que sempre haverá novas coisas, novos domínios para serem explorados. Por exemplo, há uns anos atrás, sei lá, na minha época de criança, você nunca ia imaginar que existiria um celular, que você ia falar no telefone com outra pessoa sem fio. E eu não imaginava isso. Quando chegou o celular, eu fiquei boba de ver. E hoje, é a mesma coisa hoje com a inteligência artificial. Na minha época, quando eu era criança, nem internet tinha. Quando que eu ia imaginar que ia ter comunicação inteira com o mundo através da internet e com as máquinas como está hoje? Parece coisa do filme do Exterminador do Futuro, lá da Skynet. Mas está acontecendo. E cada vez mais rápido. Então, qualquer coisa que pode ser imaginada, ela pode ser criada. É o que ele está falando aqui. 13. Infinito silêncio. O infinito silêncio é a mente de Deus. É a mente que pode criar qualquer coisa a partir do campo da pura potencialidade. O infinito silêncio, ele contém todo o dinamismo de tudo que pode ser criado. Então, pratique o silêncio e você vai adquirir o conhecimento silencioso. No conhecimento silencioso, há um sistema de computação muito mais preciso e precioso, muito mais exato, muito mais poderoso do que qualquer coisa que esteja contida
pelas fronteiras do nosso pensamento racional. É o que ele fala aqui no livro. 14º. Harmonizador. O universo é a interação harmoniosa de todos os elementos e forças que criam o equilíbrio e a harmonia. A palavra universo significa, numa tradução literal, canção única. Único, verso, canção. Nessa canção, nessa harmonia, a paz, a alegria, a bem-estar. 15º. Evolutivo. Tudo na natureza está evoluindo para um nível de existência mais elevado. Mesmo sem tentar ou sem pensar. Apenas por virtude de existir. Nós estamos evoluindo para um nível de percepção mais elevado. Quando nós nos tornarmos conscientes desse fato, nós vamos evoluir ainda mais rapidamente. Mas, de qualquer forma, mesmo sem consciência, a gente está em caminho de evolução. No caminho da evolução. 16º. Autorreferência. O campo unificado ele não precisa se referir a qualquer objeto externo para conhecer a si mesmo. Para isso, basta ele se voltar para si mesmo, para o seu interior. 17º. Invencibilidade. O campo ele é indestrutível. O fogo não pode queimá-lo. A água não pode molhá-lo. O vento não pode secá-lo. As armas não podem detê-lo. Ele é antigo, ele não é nascido, ele é incriado, ele nunca morre. 18º. Imortalidade. Portanto, ele é imortal. 19º. Imanifesto. Apesar dele ser a fonte de tudo o que é manifesto na criação, ele em si mesmo é imanifesto, incriado. 20º. Nutriente. O campo unificado, ele nutre a tudo na criação. Desde uma árvore até o movimento das estrelas, das galáxias, desde a migração dos pássaros até o movimento do nosso sistema imunológico, o nosso processo digestivo, tudo que acontece no nosso interior, até os batimentos do nosso coração. Tudo é nutrido. Sabe aquela frase da Bíblia que diz que os pássaros não trabalham? É um negócio, não sei direito, mas os pássaros não trabalham, mas quem os alimenta, né? Se a natureza alimenta até os pássaros, imagina os seres humanos, né? Mais ou menos um negócio assim. Então, o todo, ele nutre tudo que está dentro dele. 21º. Integrador. Ele não apenas nutre a totalidade dessas atividades, como ele integra cada uma com todas as outras. 22. Simplicidade. Mesmo sendo tudo isso, a sua natureza é pura simplicidade. Não existe nada de complicado nela, porque o seu nível mais imanifesto não é nada mais que a nossa consciência. A forma mais simples da nossa consciência. 23. Purificador. Ele purifica tudo que entra em contato com ele. E purificar significa devolver ao estado original. O universo, sendo a expressão do equilíbrio, ele tem a sua fonte na pureza. Então, o campo, que é a fonte de tudo, ele purifica tudo que ele toca. 24º. Liberdade. A liberdade, ela é inerente ao campo unificado. Quando a gente entra em contato com ele, a liberdade vem até nós. E é uma liberdade que ela deriva do conhecimento da verdadeira natureza de cada um. A nossa verdadeira natureza é sermos livres. O espírito imortal que anima a nossa carne, a nossa vida, é livre. A capacidade da gente encontrar prazer nas escolhas que nós fazemos a cada instante do nosso presente, a capacidade que a gente tem de fixar nossa atenção nas ações que vão resultar em alegria para nós e para os outros. Isso é a verdadeira liberdade. E 25º, bem-aventurança. A última qualidade
do campo unificado, e é a mais importante, ele fala aqui que é a bem-aventurança. A bem-aventurança, ela não deve ser confundida com felicidade. A felicidade, ela sempre acontece por um motivo. Você fica feliz quando alguém te elogia, quando você consegue algo que você queria, quando alguém faz um excelente trabalho, quando você ganha mais dinheiro, ou quando você tem um relacionamento que dá certo. Mas quando você é feliz sem um motivo específico, feliz pelo simples fato de existir, aí sim você está nesse estado de bem-aventurança, que é o que os yogis buscam o tempo todo. Nós vivemos dessa bem-aventurança. Ela é a natureza da nossa própria existência. Mesmo que a gente não saiba. Mesmo que no externo a gente veja o caos. Por quê? Porque ela é inerente ao campo. Ela é mais primordial do que o nosso próprio corpo. Ela está mais próxima de nós do que a nossa própria mente. Só que nós não conseguimos acessar. Por quê? Porque nós não silenciamos e não nos voltamos para dentro. Essa natureza de bem-aventurança, ela nos segue por onde quer que nós estejamos, porque ela é a expressão do puro amor. Quando o amor é puro, você se torna a encarnação do amor. Esse amor, ele não é oferecido a ninguém e nem negado a ninguém. Ele simplesmente se irradia de você como a luz se irradia do fogo, por exemplo. Por quê? Porque ele faz parte do campo daquilo que você é. Então, ele sugere aqui no livro que a gente se dedique a nossa atenção, nosso foco, a cada uma dessas qualidades do campo unificado, cada vez um dia uma, outro dia outro, vai treinando, porque colocar atenção, o foco em tentar ser e prestar atenção nessa qualidade que já existe em nós, mesmo que nós não consigamos ver, é o que vai fazer a gente ter mais prosperidade, mais abundância na nossa vida. Ele diz aqui que os cientistas nos mostram que os eventos mentais, eles se transformam em moléculas. E essas moléculas são literalmente os mensageiros do espaço interior. Quando elas foram descobertas, elas receberam o nome de neuropeptídeos, porque elas foram inicialmente encontradas no cérebro. Atualmente já se sabe que esses neuropeptídeos, eles não estão restritos apenas ao cérebro, mas eles permeiam todas as células do nosso corpo. Então, você ter um pensamento não é só você praticar química cerebral, mas também química corporal, porque cada pensamento que você tem, cada ideia que surge na sua cabeça, envia uma mensagem química para o núcleo da sua consciência celular, ou seja, o núcleo de cada célula. Portanto, quando você fixa atenção numa palavra, que é a expressão simbólica de uma ideia, isso é um verdadeiro passe de mágica. Aquilo que eu sempre digo e que vocês já estão cansados de ouvir. Palavra tem poder, é exatamente isso. Ela transforma o invisível em visível. Portanto, escolha um tema para cada dia para você trabalhar, um tema desses 25 que eu falei. Então, vamos dizer que hoje o tema é liberdade. Então, durante todo o dia, mantenha a sua atenção nessa palavra, liberdade. Lembre-se que a palavra se torna matéria. Lembra? O pensamento se torna palavra, a palavra se torna matéria, molécula. O evento quântico, ele se torna um neuropeptídeo, isso que eu falei agora. Não analisa a palavra, não tenta avaliar a palavra. Apenas dedique a sua atenção à ideia. E ela logo vai se enraizar na sua consciência, na sua percepção, é o que ele fala aqui. Se você vai prestar atenção na qualidade da liberdade, fique com essa palavra na cabeça durante o dia, escreva ela em vários locais. Isso vai causar uma transformação positiva na sua consciência, que espontaneamente vai modificar a fisiologia do seu corpo. E essa fisiologia, essa mudança na fisiologia, vai resultar numa experiência de vida que vai te trazer o quê? Mais prosperidade. Porque quanto mais unificado você está com o campo, mais em congruência, mais alinhado com esse campo, com essas qualidades do campo, mais você consegue os seus objetivos e os seus desejos. Outra forma
de você ter contato com esse campo e se manter unificado com ele através da meditação. Isso eu canso de falar, não adianta, não tem como fugir da meditação. Quem não gosta de meditar, vai ser muito difícil se autoconhecer. E meditação não é você ficar sentado com o olho fechado e não pensar em nada. Eu estava caminhando agora, eu adoro caminhar porque eu fico em silêncio, não vejo ninguém. Por onde eu vou, geralmente não tem ninguém. E aí eu sinto o quê? Eu sinto meu eu interior falando comigo. É bem isso, é uma voz que eu sinto no meu ouvido, que me dá insights, que me dá ideias, que me resolve problemas, que me dá soluções. Então, eu preciso ir caminhar todo dia e ficar em silêncio sozinha na natureza. Por quê? Porque eu preciso ouvir essa minha voz interior. Então, quando você está em silêncio, prestando atenção, quando você está contemplando alguma coisa, a natureza, uma vela, sei lá, quando você está focado, concentrado no silêncio, você escuta essa voz interior. E essa meditação, como eu falei, pode ser andando, caminhando, como eu faço meditação caminhando, que é o quê? O simples ato de estar focado no presente, estar focado naquela caminhada, naquilo que você está fazendo, já é um ato de meditar. É uma meditação caminhando, uma meditação em movimento, vocês já ouviram falar, né? Então, para mim, o ato de caminhar é meditar. Claro que eu também fico meditada sentada, respirando, etc., fazendo yoga, fazendo outras coisas. Mas o ato de caminhar, para mim, é uma das melhores meditações do dia. Porque eu me sinto integrada com esse campo. E é aí que eu tenho as melhores ideias. É aí que vem tudo que eu preciso, quando eu menos estou esperando. Porque a meditação, ela permite que a mente, ela vivencie níveis cada vez mais abstratos do processo de pensamento. É a consciência transcendental que a gente chama, que é o quê? O próprio campo unificado. Esse é o estado da pura percepção, da pura consciência. A meditação sempre foi uma parte muito importante das tradições espirituais da humanidade. As experiências, todas as experiências que eu já tive extrasensoriais, elas vêm da prática regular da meditação. Um grande número de estudos científicos comprova os efeitos benéficos da meditação para a pressão sanguínea que diminui, o estresse é aliviado, a taxa do metabolismo basal, a insônia, a ansiedade, os vários distúrbios psicossomáticos, eles são atenuados e acabam até desaparecendo, a depressão. Além disso, ela favorece a coerência entre as nossas ondas cerebrais, e isso contribui para melhorar a atenção, o aprendizado, a memória. Outra vantagem da meditação é que o seu efeito ele perdura nas nossas atividades diárias. E com a prática, elas ficam saturadas e influenciadas por essa qualidade, por estas qualidades desse campo unificado. Isso acontece porque quando nós vivenciamos o conhecimento de alguma coisa, nós nos tornamos parte dessa coisa. E nós começamos a incorporar todas as suas propriedades, as suas características. Na literatura védica, o campo unificado é o chamado de Brahma. Brahma é Deus no hinduísmo. E existe uma frase que é escrita em sânscrito, mas eu vou traduzir. À medida que alguém vai conhecendo Brahma, vai se tornando Brahma. Então, quanto mais você pratica algo que você quer ser, mais você se torna parte daquilo. Então, quanto mais você se unifica com esse campo, mais você começa a ver a realização dos seus objetivos, do que você quer, da prosperidade na sua vida material. Então, para resumir aqui e finalizar, a prosperidade, ela inclui o dinheiro, mas ela não é apenas ter o dinheiro em grande quantidade. Ela é a fartura, ela é a abundância, ela é o fluxo, é a generosidade do universo. Isso é o que atende a todos os nossos desejos. Porque, como eu disse anteriormente, um desejo já inclui o mecanismo que vai torná-lo realidade. O universo ele é uma grande máquina de sonhos que produz esses sonhos e transforma em realidade. E os nossos próprios sonhos, eles estão entrelaçados com tudo que existe no universo. O mecanismo para a realização dos nossos sonhos, ele está contido no poder do conhecimento.
que é chamado de Jnana Shakti na Índia Antiga. E no poder da intenção ou do desejo, o Isha Shakti. Então, o poder do conhecimento e o poder da intenção ou desejo, eles encontram uma imensurável força no poder da transcendência, no poder do eu, no poder do seu eu interior, que é onde habita o infinito poder organizador do universo. Os Vedas, eles dizem, conheça uma determinada coisa, conhecendo o que pode ser conhecido sobre tudo o mais. Saiba que no mais profundo do seu ser, nos recessos mais recônditos do seu coração, moram a deusa do conhecimento e a deusa da riqueza. Ame-as e liberte-as, alimente-as, e todos os seus desejos desabrocharão espontaneamente em forma material. Afinal, essas deusas, elas possuem um único desejo. Elas querem nascer. Então, pessoal, eu sei que é meio complicado muitas coisas que ele fala aqui, mas o que eu queria deixar aqui mais claro, mais de importante que a gente pode tirar aqui desse livro é o seguinte: a natureza, ela é abundante e nós fazemos parte da natureza. Então, se nós fazemos parte de uma natureza abundante, nós fazemos parte da abundância. A única coisa que a gente precisa reconhecer isso, é enxergar isso. E como que a gente pode fazer isso de uma forma mais rápida, mais prática, mais fácil? É através da meditação e da prática desses 26 passos que eu falei no capítulo 2, né, que eu falei que era o capítulo mais importante do livro, e dessas 25 qualidades do todo, do campo unificado, que ele fala nesse último capítulo no 4. Se vocês quiserem, podem assistir de novo esse vídeo e tal, e anotar todas essas características, né, do todo, ou podem ler o livro mesmo, porque o livro é muito legal e é pequenininho, dá para você ler rápido. Não é um livro que você lê uma vez só, tá? Eu já li esse livro algumas vezes. Por quê? Porque é um livro que ele contém, pouco texto, né? São 70 e poucas páginas, mas ele é muito profundo. Então, assim, você tem que entender o que ele diz ali, como as frases são profundas, o contexto é profundo. Você precisa parar e ficar pensando e analisando aquelas frases para você chegar no que realmente ele quer dizer ali, naqueles espaços, naquelas palavras do livro, tá? Mas eu espero ter ajudado aqui com essa interpretação aqui, com esse nosso estudo do livro. Acho que realmente é um livro que vale a pena vocês terem e ler e seguir como alguns dos ensinamentos para levar para a vida em relação à prosperidade, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que isso te ajude de alguma maneira. Aqui eu encerro este livro e no próximo vídeo a gente começa outro. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, por vocês estarem aqui comigo, por vocês terem paciência, né, para estudar isso aqui comigo, porque isso me incentiva também a estudar cada vez mais. Compartilhar o estudo com outras pessoas faz você aprender ainda mais e fixar mais os ensinamentos na sua cabeça. Eu amo fazer isso. É muito bom para mim mesma. Eu sinto que a cada vez que eu gravo um vídeo desse, eu fixo mais os conhecimentos na minha cabeça. E isso me ajuda muito. Então, agradeço muito a vocês por estarem aqui comigo. E quem teve a paciência e ficou até aqui, deixa para mim nos comentários de onde você está me assistindo. Eu quero saber se você é do Brasil, se você é de Portugal ou de outro lugar do mundo. Tá bom? Deixa seu nome e o local de onde você está me assistindo. Se você gostou do vídeo e se isso faz algum sentido para você. Eu espero muito que isso te ajude. Obrigada por tudo, um beijo no coração. E quem tiver interesse em saber dos meus atendimentos, dos meus cursos e redes sociais, os links na descrição do vídeo. Beijo no coração e até a próxima.